O título que eu coloquei aqui é Ei, chamado, essa batalha, ela não é sua. Eu não sei qual é a batalha que tu está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa, ela não é tua. E o versículo está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler 2 versículos. Na verdade é de 1 a 30, mas como são muitos, é uma história. A gente vai resumir em 2. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 15. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa passagem que, para mim, trouxe muitos ensinamentos e tenho certeza que para você também vai trazer. Amém? Todos encontraram amém ou misericórdia? Glória a Deus. Então vamos ler primeiro o 20. Diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Repita comigo. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Agora vamos olhar para o 15. E Jaziel disse: Dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustais, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Bem, você pode tomar o seu assento. Glória a Deus por isso. Esse episódio se dá quando o rei Josafá reinava ali em Judá, né? E estava vivendo um momento tranquilo naquela época, e de repente se levantou uma grande batalha contra ele. 3 povos se levantaram ali para tentar sitiar e tomar a cidade do povo de Deus. E a Bíblia diz, se a gente for ler, depois você vai ler na sua casa essa história, que Josafá ele teve medo, né? Ele sentiu medo, porque ele viu que o exército que vinha contra ele era mais poderoso do que o exército que ele tinha. Eram 3 nações que tinham se levantado contra ele. E o mais engraçado disso, irmão, é que eram parentes deles. As nações eram parentes deles. Por isso que a Bíblia diz que às vezes o parente ele é até pior do que os nossos inimigos. Às vezes os nossos maiores inimigos são os nossos parentes. E é interessante isso. Mas eu quero falar aqui um pouco sobre essa declaração que o rei Josafá ele fez no versículo 12. Quando na oração que ele faz, ele coloca diante de Deus a sua necessidade, o seu medo, o seu temor. Mas algo me chamou muito a atenção. Ele diz: olha, Deus, eu não tenho força, parafraseando, eu não tenho nem recurso, eu não tenho nem estratégia. Mas uma coisa eu sei, os meus olhos eles estão em ti. E aí na oração, se você lê, ele começa a falar, né? Começa a falar que aquela terra era uma terra prometida, que ele tinha dado para o povo, para Abraão, que era seu amigo, e ele começa a discorrer na oração, uma oração sincera. E aí ele começa a falar com Deus sobre essa questão. E aí no versículo 12 ele diz: olha, os meus olhos, nossos olhos, eles estão em ti. E assim também é conosco. E essa declaração, irmão, ela tem que, de Josafá, ela tem que ser a minha e a sua declaração. Há momentos que parecem tão difíceis, que parece que vai nos sucumbir, vai nos destruir. Tem situações que a gente vive que parece que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê solução. E às vezes é difícil. E aí você tem medo. Você se preocupa. E isso é natural. Ninguém aqui é super-homem.
O medo, às vezes, ele é necessário, para muitas vezes te frear. Mas não devemos viver com pavor, aí é diferente. Mas às vezes o medo, ele te faz refrear, repensar, e às vezes ele é importante. E às vezes nós nos sentimos tão encurralados como o rei ali naquele momento, que parece que não tinha mais saída. Mas sempre há uma saída. Eu quero te dizer que sempre vai haver uma saída. Por mais que os seus olhos não vejam, mas sempre há uma saída. E essa saída é quando nós entendemos que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. E aí nós chegamos diante de Deus e colocamos a nossa dificuldade, o nosso medo diante dele. E aí ele vem e fala o que ele fez no capítulo 1, no versículo 15. Ei, essa batalha não é tua, essa batalha é minha. Josafá era filho de Asa, né? Começou a reinar com 35 anos e reinou 25 anos, só para conhecimento. Aqui ele enfrentou, talvez, o maior problema da sua vida. Três povos se levantaram dali. Foram o povo de Amon, os Edonitas, né? E os Moabitas. Né? E é interessante que a gente vai pesquisando. Amon e Moabe, quem são? São descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Então esse povo era descendente dele, então era parente dele. E os Edonitas, na verdade, nada mais é do que são os descendentes de Esaú. Então também fazia parte, né? E esses três inimigos, que na verdade até conta que quando o povo de Israel vinha para chegar na Terra Prometida, Deus mandou poupar eles. Disse, olha, passem por eles, não fazem nada com eles, porque eles também são da descendência. E aí eles não fizeram nada. E aí depois de muitos anos, eles se levantaram para tentar tomar a cidade. Então, a gente vê como é essa situação. Às vezes a gente poupa e depois nós somos atacados. E eu achei muito interessante isso. E eles se acampavam, né, às margens do Mar Morto, em Engedi, e ficaram lá prontos para atacar. E aí, de repente, alguém se levanta e diz, olha, vem uns povos aí querendo te atacar. E os caras vêm fortemente armados. Tem que tomar cuidado, te prepara. Essa foi a notícia que o rei Josafá recebeu. Então Josafá, o que ele fez? Ele convocou toda a nação para orar e para jejuar. Porque quando você não consegue lutar com as suas forças, você precisa orar. E orar é colocar diante de Deus e jejuar. Tem batalhas que somente com jejum e oração. Tem situações que você não vai vencer com a sua força, mas com o braço do Senhor. E foi isso, na verdade, que aconteceu. E ele faz uma oração firmada na soberania de Deus, na fidelidade de Deus às suas promessas. Por isso que ele diz, Deus, tu nos deste essas terras. Isso são promessas tuas. Então ele coloca diante de Deus, ele faz lembrar Deus. Por quê? Porque era baseado em uma promessa, que aquela terra era do povo de Israel. Então ele realmente coloca ali diante de Deus. Então ele coloca diante de Deus, Deus vem, levanta um profeta, e o profeta diz que não era para eles temerem, que aquela guerra, aquela batalha, eles não iam precisar levantar de paz. Mas eu achei interessante uma coisa, porque
ele se humilha diante de Deus. Ele era rei, ele tinha um exército também. Mas ele reconhece que a força dele não estava no seu braço, na sua equipe, mas estava em Deus. Quantas vezes a gente tenta lutar com nossas forças? Achando que porque nós somos filhos de Deus, nós vamos vencer com a nossa força. Quantas batalhas você tem travado? Achando que você pode vencer com o seu braço, com o seu conhecimento. E às vezes até esquece de Deus. Mas Josafá ele fez o contrário. Ele correu para onde? Para o braço de Deus. E diz o texto que ele convocou ali também depois um coral. E começou a marchar em frente a seu exército e ia cantando louvores em voz alta, de sobremaneira. E o texto diz, se você ler depois, que quando eles começaram a cantar, quando o exército inimigo vinha, quando eles começaram a cantar, o Senhor colocou eles em emboscada. Eles mesmos começaram a brigar entre si, um matando o outro. E isso, irmão, não é apenas uma história. Né? Isso é a providência de Deus em meio a um caos. Eu não sei qual é o caos que tu tem vivido. Eu não sei qual é a peleja que tu tem travado. Mas assim como Josafá, apresenta diante de Deus. Reconhece que você não tem mais força. Se rende ao Senhor. Quantas vezes você tem vindo aos cultos, Deus tem falado contigo, Deus tem se revelado contigo, mas você ainda continua endurecido, porque você está confiando em você, no seu entendimento, no seu conhecimento, no seu recurso, talvez. Mas Deus está dizendo, ei, é eu que estou no controle. Talvez hoje não é mais um embate militar que você esteja travando. Não é um exército que está tentando tomar a tua casa, não é, entendeu? Um inimigo que tenta invadir a tua casa, não é isso. Mas ainda existem outros inimigos que tentam muitas vezes nos parar. Talvez seja uma doença, não sei. Talvez uma falta de emprego. Isso às vezes nos deixa atribulados. Uma falta de um recurso. Talvez uma perseguição no teu trabalho, eu não sei. Uma coisa eu sei. E nós, discípulos de Jesus, muitas vezes nós somos perseguidos. Porque muitas vezes nós nos posicionamos. Talvez uma traição. Talvez alguém que você queira tanto que se converta e essa pessoa não se decide. Essa pessoa fica como uma ovelha sem pastor, andando para um lado, olhando para o outro. Mas você já parou para pensar que talvez você está lutando com a tua força? E é sobre isso, sabe, irmãos, que Deus ele falou muito ao meu coração. E eu não ia trazer essa palavra. Hoje de manhã, no meu devocional com a Renata, Deus me trouxe essa palavra. Eu tinha outra coisa preparada, mas eu não sei, Deus mandou eu falar sobre isso. E essa palavra era até, eu vinha trazer na vigília, e foi uma bênção, e não deu tempo, e foi muito fogo, e aí não deu tempo de falar, mas Deus disse, é hoje. Porque não era naquele dia, era hoje, eu não sei. E eu até quero abrir aqui um parênteses, irmão, Deus me lembrou muito isso. Nós, marido, você, marido, eu, marido, nós temos uma responsabilidade muito grande dentro da nossa casa, que é poder ministrar na vida das nossas esposas. Essa responsabilidade é tua, irmão. Deus vem me cobrando muito isso.
Você precisa tirar um tempo com a sua esposa para você ler a palavra, para você compartilhar uma palavra, para você edificar a vida da tua esposa. Vocês jovens, quando casarem, vocês são responsáveis pela vida espiritual dela. Muitas vezes eles estão muito na correria. Muitas vezes é muito fazer e pouco ser. E aí acabamos caindo no ativismo religioso que tem destruído muitas famílias. Então, muito cuidado com isso. O Espírito Santo falou isso muito forte no meu coração. Muito cuidado. A vida dela está sob sua responsabilidade. Então, nós precisamos cuidar e cuidar bem. Amém? Glória a Deus. Mas daqui desse texto, dessa passagem toda, que eu não li, mas depois você vai ler na sua casa, traz grandes ensinamentos para nós. Eu tirei alguns ensinamentos que Deus falou muito ao meu coração sobre isso, para a gente poder aplicar, para que a gente possa vencer as batalhas que estão por vir. Porque enquanto você estiver com vida, enquanto você estiver nesse mundo, você vai ter aflição. Não pense você. Para de cair no engano, onde a gente vê muitas placas por aí de igrejas falando: ei, pare de sofrer, venha para cá. Mentira. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, você também vai vencer. E o primeiro ensinamento que eu aprendo dentro dessa passagem está lá no versículo 3. Reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça que Deus ele é soberano sobre a sua vida. Para de tentar lutar com a tua força, com a tua inteligência, com a tua sabedoria. Não faça isso. Seja humilde. Isso se chama humildade. Josafá, mesmo sendo rei poderoso, ele teve a humildade de saber que ele não conseguiria vencer aquela batalha. E às vezes a gente insiste, e aí a gente sempre quebra a batalha. Eu falo isso porque eu também já perdi muitas batalhas, tentando lutar com a minha força, com o meu conhecimento. Tem pecados que às vezes a gente precisa reconhecer e se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu não tenho força. E tem pecados que somente com jejum e oração, e determinação, e renúncia. Porque pecado é renúncia. Se você não estiver disposto a renunciar à sua vontade, você vai continuar escravo desse pecado. E Josafá ele teve essa humildade. Ele não se apoiou nas suas forças, no seu exército, mas buscou em Deus a solução para aquele problema. Como eu falei, pare de lutar com as suas forças. Corra para aquele que pode te dar a vitória. E isso, Deus também me trouxe muita questão de, às vezes, a gente querer tanto que uma pessoa se converta, que a gente se torna, às vezes, inconveniente. E aí a gente começa a falar, a gente começa a dizer, a gente começa a acusar, em vez de evangelizar, em vez de eu trazer essa pessoa, eu estou afastando. Cuidado. Cuidado. E foi isso que Deus falou muito ao meu coração. Porque quem convence não é você. Quem convence é o Espírito Santo. Faça a sua parte, que é orar, é testemunhar. Mas quem vai trazer, quem vai acrescentar é Deus. Você não tem força. Nós não temos força de convencer ninguém. Quem somos nós?
Então precisamos reconhecer essa dependência. Às vezes a gente quer muito que as pessoas venham para a igreja, quer que as pessoas vá para o grupo familiar, mas muitas vezes a gente não tem nem orado por essa pessoa. Por isso que Deus falou no meu coração, irmão, muitas vezes eu quero tanto que meu Natanael vá para o grupo familiar, mas muitas vezes eu não tenho nem orado por ele. E é verdade. Parar de ser hipócrita, às vezes é verdade. Às vezes a gente se envolve tanto com as coisas do dia, correria, trabalho, a família, tudo, e às vezes a gente esquece de orar pelo próximo. Mas essa palavra ela vem justamente para que a gente possa cair em si e mudar. Porque enquanto há vida, irmão, há esperança. Você saia daqui hoje com uma outra mentalidade, com outro pensamento. Mas uma coisa eu preciso entender, eu preciso reconhecer a minha dependência em Deus. E isso Josafá fez. Como diz lá no versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Teve medo e ele reconheceu. Quando ele vai e apregou o jejum, a oração, o que ele está dizendo? Ei, eu não tenho força. O Senhor é contigo. Outra coisa que eu aprendo, e isso serve para nós que somos líderes, você é líder, nós somos líderes. A nossa igreja é uma igreja de líderes. Aqui ovelha gera ovelha. Não é o pastor, é você, a responsabilidade é sua. Seja exemplo. Seja exemplo. Sabe por que o povo se juntou? Talvez poderia até porque estava com medo. Mas não foi só por causa disso. Todos se uniram. A Bíblia diz que todos ali disseram, abraçaram a causa e disseram, não, Josafá, eu estou contigo. Estou contigo, pode contar comigo. Porque ele era exemplo. E isso, nós precisamos ser exemplo. Você quer ver o teu vizinho, o teu amigo, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, seja exemplo. É fácil ser cristão, discípulo aqui dentro, não lá fora. E todos eles se reuniram e disseram, Josafá, nós estamos contigo. Se Josafá fosse um rei qualquer, não. Precisamos ser inspiração para as pessoas. As pessoas precisam olhar para você e ver, não, um referencial. O verdadeiro líder é esse, que inspira as pessoas. E a gente precisa entender. E nós, como discipuladores, como discípulos, nós precisamos inspirar as pessoas. Talvez a não ser como nós, mas como ser como Cristo, porque nós somos falhos. Mas a cada dia nós temos que desenvolver, e isso chama desenvolver a salvação. É todos os dias buscar, mudar. Eu quero melhorar, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Porque muitas vezes as pessoas elas vão olhar para você. Hoje, o número de pessoas desviadas no mundo é muito grande. Eu sei que ainda existem locais onde o evangelho ainda não foi pregado. Mas a maioria das pessoas que eu converso, que você conversa, um dia já tiveram uma experiência com Deus, mas por algum motivo se frustrou e abandonou a igreja, abandonou Cristo. Muitos são desculpas, é verdade. Mas muitos foi porque se decepcionaram com alguém. Talvez a motivação estivesse errada. Porque também se eu esperar pelo próximo, que é igual eu, em algum momento ele vai me decepcionar, eu vou me frustrar. Às vezes a motivação está errada. Eu preciso vir para a igreja, eu preciso frequentar os grupos familiares, eu quero crescer, mas a minha motivação tem que ser Deus. Porque o ser humano ele é falho, ele vai falhar contigo.
Então não coloque a sua dependência nele, mas coloque em Deus. E nós, como líderes, precisamos nos aperfeiçoar todos os dias. Ter a humildade de querer aprender, ter a humildade de reconhecer quando errar, porque nós erramos. Viver, irmãos, aquilo que você prega é muito mais forte do que só falar. Há uma frase no exército, que todas as vezes que eu passava lá eu via, né? Diz que a palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. Então, às vezes, é muito fácil a gente falar. Mas como eu tenho vivido? Como tem sido a minha vida? Como eu tenho tratado o meu próximo? Hoje, hoje lá em casa, a gente estava lá em casa e tem uma vizinha do lado, né? E desde ontem ela vem lá em casa e diz, poxa, você não consegue uma senha com a internet, que eu estou sem internet e tal. Eu disse, óbvio, eu consigo. Só que eu ia sair no carro e acabou que eu não estava sabendo a senha do Wi-Fi lá de casa. Eu peguei desde o meu celular. Só que aí ela pegou a senha e saiu. Aí, claro, não vai pegar, né? Ela saiu, eu saí no carro. Aí, quando foi hoje, ela parou de novo. Me chamou lá. Disse, não, tudo bem, vou lhe dar. É que eu preciso resolver um assunto. Aí o menino falou, o Samuel falou, você vai dar senha do Wi-Fi? Claro que sem intenção, né? Mas é meu próximo, irmão. Não é meu próximo. Talvez ali, através de uma senha do Wi-Fi, às vezes a gente não entende. Mas ali você está colocando ali, criando ali, talvez um relacionamento com aquela pessoa. E isso talvez lá na frente vai te dar uma oportunidade. Ontem nós tivemos um grupo de jovens lá em casa. E foi uma bênção. Foi uma bênção. E eu vi o que eu sou um cara que eu presto muita atenção. As pessoas passavam e eu fiz questão de abrir o portão, até podendo falar, por que você vai abrir o portão? Olha o assalto. Eu disse, o anjo que está aqui com a espada. Porque às vezes a igreja ela precisa estar aberta. Meu irmão, na tua casa é uma igreja. O corpo está reunido lá. Não é uma igreja. E aí ficou aberto, e as pessoas passavam e elas ficavam olhando. E eu estava aqui olhando, né? Observando. Isso cria o quê? Sabe o quê, irmão? Brasas vivas. E é isso que vai levar as pessoas. Porque ela vê um povo alegre. E o pastor Henrique lá, o pastor Henriquinho lá, eu estou louvando e alegria. E eu digo, oh, glória a Deus. Isso, irmão, faz uma diferença muito grande. E isso é investir no reino. E a gente precisa. Mas não é só aquela situação ali. Porque foi uma bênção, tudo bem, foi uma bênção. Mas e depois? As pessoas vão passar por lá de novo. Como eu devo me portar? E isso, o anfitrião ele tem que ter isso na mente dele. Eu preciso me portar de forma que vá, de alguma forma, chamar a atenção dessas pessoas. No grupo familiar, o anfitrião ele tem um papel importantíssimo. E aí a gente precisa trabalhar em cima disso. E nós, como líderes, precisamos inspirar pessoas, precisamos ser exemplo para as outras pessoas. Outra coisa que eu aprendo, diz lá no versículo 5, vamos ler aqui. Pôs-se Josafá em pé, no meio da congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Isso chama a atenção de posição. Ele se posicionou. Ele se posicionou como um verdadeiro soldado, como um verdadeiro discípulo de Cristo. Precisamos assumir a nossa posição diante de Deus. Muitas vezes a nossa luta não é apenas manter firmeza espiritual e confiança, mas é também não se desesperar. E se manter firme, irmão. Aprenda isso.
nem sempre vai agradar as pessoas. Quando você se posiciona, se mantém firme naquilo que você acredita, no seu posicionamento, você não vai agradar todo mundo. E esse é um desafio muito grande para nós, como igreja do Senhor, nos posicionar. Não negocie seus princípios. Porque hoje o mundo está cheio de pessoas convencidas, mas não convertidas. E aí a gente precisa, às vezes, se posicionar. E isso, saiba de uma coisa, vai desagradar muita gente. Talvez você vai perder amizade, porque você se posiciona. Você não concorda com aquilo. No meu trabalho, eu sou taxado como velho. Porque muitas coisas eu não concordo, eu não falo. Eu sou um cara que, na minha razão, eu vou para cima, entendeu? Claro, com muito amor, mas, entendeu? Mas eu não posso concordar com muita coisa. Com falcatrua, com suborno, não tem como eu negociar isso. E isso, muitas vezes, me faz não ser uma pessoa bem vista. Mas a Bíblia diz, o que importa para mim? Agradar o homem ou a Deus? Agradar a Deus, irmão, não quero saber. Não quero saber. E aí a gente precisa ter esse cuidado, para que a gente não negocie os nossos princípios. Outra coisa que eu aprendo, está lá no versículo 21 e 22, diz bem aqui assim. Vamos lá, acompanha comigo aí. Versículo 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí no 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Louvor como arma de guerra. Vocês que são ministros de louvor, nós que louvamos ao Senhor, nós temos uma arma poderosa. O louvor é uma arma poderosa para vencer grilhões, quebrar cadeias. O louvor, ele muda a atmosfera ao nosso redor. Quando você começa a adorar o Senhor, muda porque a atmosfera daquele lugar, porque a Bíblia diz que o louvor, ele atrai o Senhor. Ele vem quando você começa a adorar com um coração sincero diante, atrai a Deus. Deus tem. E onde Deus está, a atmosfera muda. Não tem como permanecer a mesma coisa. Quando Deus é atraído por um coração adorador, um coração que louva a Deus com sinceridade e integridade, Deus vem. E a atmosfera daquele ambiente, ela muda. E aí você começa a ver as coisas de uma outra forma. Cadeias são quebradas, grilhões são quebrados. Eu trabalhava, quando eu era vigilante, eu trabalhava no HSBC, lá na Presidente Vargas, lá onde era a parte administrativa. E eu trabalhava à noite. Nunca fui muito da noite, né? Mas eu tinha que trabalhar, né? Alguém tinha que trabalhar. Então eu ficava lá de vigilante. Até meia-noite era vigilante. Depois era dormilante. Mentira. Tinha que estar lá para cumprir o papel. Então, eu costumava levar minha Bíblia e eu costumava ler, né? Ler, eu estava na coisa do fogo, lia a Bíblia e às vezes dava uma hora. Todas as vezes quando eu lia a Bíblia, eu sentia algo estranho, sabe? Tipo alguma coisa. Eu sabia que ali era demônio.
Eu conhecia porque a gente vai aprendendo, discipulado, a gente vai aprendendo, né? E no início me dava medo. Só que aí a gente vai compartilhando, e aí o pastor me falou uma vez, lê em voz alta, canta. Ele é comigo mesmo, pode cantar, pai. É um curió. E aí, tá, lendo aqui o salmo, eu sinto. Aí eu digo, olha, eu te repreendo em nome de Jesus. E aí comecei a cantar, comecei a louvar, e aquilo foi incrível, irmãos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas incrível, cara, incrível. Aquilo vai mudando. Até o som não passa. Mas é interessante. Mas é o louvor como uma arma de guerra. E aqui, Deus disse, vocês não vão precisar usar a espada. Só se posicione e vê o livramento que eu vou dar para vocês. Mas aí Josafá diz, não, eu quero também cooperar com essa obra. E levantou ali os levitas e começaram a louvar. Caminhando, louvando, e começaram a cantar. E a Bíblia diz, quando eles começaram a louvar Deus, ele mudou a história. Colocou os inimigos emboscados e eles mesmos se mataram. Tem batalhas que você vai vencer, irmão, louvando a Deus, cantando louvores, declarando que Ele é soberano. Quando você louva a Deus, você silencia as vozes do inimigo. Porque muitas vezes vem vozes tentando te desanimar, pensamentos, palavras que tentam te paralisar. Mas você começa a adorar, começa a cantar, e aí Deus ele vai e silencia essas vozes. Elas não vão mais ter poder sobre a sua vida. O louvor ele libera a presença de Deus em meio à tua situação. Eu não sei qual é a situação, mas o louvor ele libera isso. Aquilo que eu falei, quando você começa a adorar, você atrai Deus para você. E aquele ambiente que você está, ele é modificado. O louvor também fortalece a fé e a resistência. Quanto mais louvor, você se sente mais forte, mais resistente para as pancadas, para as dificuldades que vêm sobre a tua vida. Quando louvamos, nós estamos declarando a soberania de Deus. Quando você canta, você está declarando que Deus ele é soberano. Lembrando de que Ele é e de que Ele é capaz. É uma forma de resistir ao inimigo e de avançar em rumo à vitória que Deus tem preparado para todos nós. E eu te faço uma pergunta. E você tem usado o louvor como uma arma de batalha para a sua vida? Sim ou não? Amém. É isso que Deus espera. O louvor não é só para chegar aqui, cantar, levantar as mãos. Lembre-se que ele é uma arma para você. Vencer batalhas. E uma coisa que eu aprendi desse versículo, interessante, que eu até então nem sabia, Deus vai, né, ele vai revelando as coisas. Eu acho interessante. Quando você lê, Deus ele vai começando a te revelar. O louvor é diferente de adoração. Eu não sabia, achei que era a mesma coisa. Louvar é cantar a soberania de Deus. E adorar é se prostrar. É reconhecer quem Ele é. É se humilhar diante de Deus. E é interessante, veja o versículo 18 lá. Olha o que diz no 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Adorar é se prostrar. É dizer, Deus, se desarmar, dizer, Deus, eu estou aqui porque deve é. Você é o meu dono, eu estou aqui. Isso é adoração. E louvar é cantar a soberania de Deus.
Outra coisa que eu aprendo, a gente já está terminando aqui, mas são muitas coisas, irmãos, que quando a gente começa a meditar e Deus começa a revelar, as coisas vão fluindo de uma forma que você diz, meu Deus, eu já tinha lido esse texto várias vezes. Aprenda uma coisa com essa história. Deus, ele sempre vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Se você ler o versículo 25 e 26, Deus não só deu a vitória para ele, mas também deu muitas coisas para ele. Deu riquezas. A Bíblia diz que, vamos lá ver o 25 e 26. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. Em 3 dias saquearam. Olha, 3 dias saquearam os despojos. Porque era muito. Então eu quero te dizer que o que Deus tem para ti é muito, não é pouco não, meu irmão. Não te contenta só com isso não. Deus tem muito mais para ti. Mas você precisa se posicionar. Você precisa dizer, Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, usa-me como instrumento do Senhor. A oração também é uma arma poderosa para vencer as batalhas. E a gente vê isso nesse texto. A Renata me lembrou de uma coisa que às vezes a gente nem se atenta. Eu trabalhava numa área de fiscalização, ali na Equatorial. Eu fiscalizava. Era o famoso pega-gato. Então, quando eu entrava na rua, lá vem os pega-gato. Vai tirando, era nego puxando. Só que era um local que eu trabalhava, irmãos, eu confesso para vocês, de muita opressão, muita mentira, muita obscuridade. E eu não me sentia bem ali. E eu ainda trabalhei nesse processo ainda acho que uns 4 ou 5 anos. E eu vim apresentando diante de Deus, Deus, em oração, Deus, não estou me sentindo bem lá. Me tira de lá, me coloca, sei lá, por caso me põe na rua. Eu prefiro perder o meu emprego, mas eu não quero perder, Senhor. Porque às vezes a pressão é muito grande. Eles te induzem a mentir. Porque nós trabalhamos com produção. Então o mundo corporativo é isso, é pressão, meu irmão. E a pressão era muito grande. Eu chegava em casa, às vezes, irmão, estourado. Mentalmente, não era nem fisicamente, irmão, mas mentalmente eu chegava estourado. E não estava me fazendo bem, eu vim orando a Deus, orando. Mas teve um momento que eu disse, Senhor, talvez não seja a tua vontade. E eu vou permanecer lá. E permaneci. E para minha surpresa, em determinado momento, Deus me tirou de lá. Irmãos, eu não precisei mover uma palha, nem bater de frente, nada. Eles armaram uma emboscada contra mim, ou seja, pensando que eu fazer o mal, e Deus transformou o mal em bem. Hoje eu estou num processo, e 1h da tarde eu estou em casa. Então o Renata me fez lembrar isso, cara. E às vezes a gente não se atenta, mas é verdade. Porque tem batalhas, irmão, que a gente quer lutar com nossas forças. E o que eu fiz? Descansei no Senhor. Hoje o meu trabalho, graças a Deus, não sei até quando, mas está tranquilo. Não preciso estar multando ninguém, né, autuando alguém, porque isso também me fazia mal. Eu não gostava. E agora não, só estou trocando o medidor. Então foi uma bênção que Deus me deu. Uma bênção que Deus me deu. E eu fico feliz por isso. E aí me lembrou isso. Porque aquela batalha não era minha. Aquela batalha era do Senhor. Eu não sei qual é a batalha que você tem travado. Mas, irmão, entrega. Entrega na mão do Senhor. Reconhece que talvez tu não tenha força. Porque é isso que Deus quer. O que te falta hoje? Apresenta diante de Deus. E faz a tua parte. Confia. Ora. Não deixa de congregar. Não deixa de ir para o grupo familiar.
Faz a tua parte. Porque eles também tiveram que fazer a parte deles. Mesmo Deus dizendo assim, olha, vocês não vão fazer nada. Mas Josafá disse, não, nós vamos louvar o Senhor. Vamos se posicionar aqui e vamos louvar o Senhor. Talvez você não vai precisar usar da tua força. Mas você vai precisar, muitas vezes, abrir mão do seu conforto para poder estar numa reunião do grupo familiar, para poder discipular, para poder ser discipulado. Porque essa é a visão que Deus tem colocado. E hoje nós temos vivido um avivamento que está vindo de dentro para fora. Só não vê, irmão, quem não quer. Mesmo nós sendo oprimidos, a igreja do Senhor sendo oprimida, mas hoje a opressão é aqui na mente. Muitas vezes somos chamados até de conserva. Amém por isso. Amém por isso. Porque a conserva nós estamos ali fechado, conservado. Você sair de lá, você vai virar podridão. Não permaneça como conserva. Isso é guerra, é batalha espiritual, irmão. E a gente precisa se posicionar. Amém, irmão? Então que você fique com essa palavra que você realmente possa pegar essa palavra, nem que seja uma coisa, mas você possa aplicar na sua vida. A história de Josafá e do povo de Judá nos lembra de que quando enfrentamos desafios impossíveis, Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Nossa dependência tem que estar nele, sempre. Que em meio às situações adversas, devemos nos posicionar. Se posicione como verdadeiros discípulos de Cristo. Lembre que o louvor e a adoração são armas poderosas para batalhas espirituais. E a vitória não vem das suas forças, mas da presença e da fidelidade de Deus. E Ele sempre fará infinitamente mais daquilo que você pede e daquilo que você pensa. Que essa passagem nos inspire a confiar mais em Deus. E em meio às nossas lutas, buscar a Ele com todo o nosso coração. Amém? Coloque de pé nessa noite. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, tu és bem-vindo, Deus, desse lugar.